essas coisas as igrejas da Santa Inquisição não falam para vocês. Não tem interesse de falar para vocês. Porque a verdade, às vezes, não gera membros. A verdade, muitas vezes, não aumenta essas igrejas. Mas a verdade tem que ser dita, tem que ser falada, tem que ser aprendida. E aonde que aprende a verdade? A verdade se aprende com o Criador. Com o Criador que se aprende a verdade. Em Gálatas 1, o apóstolo Paulo disse o que ele aprendeu, ele não aprendeu com os homens da terra, mas aprendeu com o Criador. Então, a verdade se aprende com o Criador, que todo dia está nos chamando. Aprendam de mim, que sou manso e sou humilde. Então, essas coisas, as igrejas da Santa Inquisição não vai falar para vocês. A ciência já está falando todo dia, está pregando todo dia. E as pessoas não observaram. As pessoas não estão observando porque as pessoas estão dormindo. A ciência já está chamando geração Z. Vai no seu Google e pergunta lá. Vai no dicionário do Google e escreve o que é a geração Z. A geração Z é a última geração. Entendeu? Então a ciência já está pregando a geração Z. E as pessoas estão aí. Estão descuidados. Estão conformados com este mundo. Sendo que o mandamento de Deus é: não conformeis com este mundo. Para nós não se conformar com este mundo. Entendeu? E as pessoas estão muito conformadas com este mundo. Mas vai ser o estudo da semana sobre essa geração Z. Você tem a missão, você tem a obrigação de estudar e aprender também sobre a ciência. O que é essa geração Z? O outro assunto da semana. Como era a Bíblia antes da Santa Inquisição? Olha que pergunta chave. Olha que pergunta que desperta o conhecimento das pessoas. Se a letra J foi criada há 500 anos na Santa Inquisição, como que eram as Bíblias antes da Santa Inquisição? Porque muitas pessoas morreram na fogueira. Mataram na fogueira por traduzir a Bíblia. Então há um mistério muito grande que tem que ser estudado. E este mistério está sendo revelado quando? Agora. Como está escrito. O mistério oculto dos tempos e das gerações. Mas agora revelado a seu santo, a quem Deus quis revelar. Colossenses 1, se eu não me engano, é 1:26. Entendeu? Então, esse mistério está sendo revelado agora. E sobre este mistério, a Igreja da Santa Inquisição não fala sobre este mistério. Este mistério é o próprio Deus, é o Criador e o seu nome lá de Israel. Porque esta mesma palavra, ela disse: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Eles criaram um tesouro na mentira. Eles criaram um tesouro no Deus da Santa Inquisição. Se a letra J tem só 500 anos e eles criaram a letra J na Santa Inquisição, e sobre esta mentira ficaram ricos aqui na terra, eles vão querer voltar
voltar atrás? Essa é a pergunta que o irmão Nilson está fazendo para vocês. Eles ficaram ricos com esse J que eles criaram. Eles vão querer voltar atrás dessa mentira? Olha que pergunta essa semana. Mas os mandamentos dessa sagrada escritura é para nós ajuntar tesouro lá no céu, lá no reino do Criador, porque lá não tem ladrão, lá não tem traça, lá não tem ferrugem. Então os homens sábios daqui para frente vai fazer o quê? Ajuntar tesouro no céu. Lá não tem traça, não tem ladrão, não tem ferrugem e não tem infração. Entendeu? Estou vendo aí muitas pessoas sendo engolidas pela a infração, ajuntando tesouro aqui na terra. Mas o mandamento é ajuntar tesouro no céu. E a pergunta é, como eram as Bíblias antes da letra J? Sendo que a letra J tem só 500 anos. Olha quanto estudo. Olha quanta coisa para nós aprender. Entendeu? E por que queimaram as Bíblias antes deles fabricar a letra J? Por que os sacerdotes da Igreja da Santa Inquisição, quando rezava a missa, rezava de costa para o povo e em latim? O povo não ouvia a palavra de Deus. Olha quanto estudo que nós temos para fazer. Olha quantas coisas que nós vemos hoje, nesses últimos dias. Homens cheios de bagagem, mas com pouco conhecimento. Entendeu? Homens cheios de bagagem que não podem ser confrontados, que não admitem ser questionados. Entendeu? Muita bagagem e pouco conhecimento. Quando se depara com a verdade, eles falam: é leigo, é fanático. Não é assim que eles dizem? Ah, o fanatismo mata. Buscar a verdade é fanatismo? É negacionista. Falar da imagem deles criada na Santa Inquisição é negacionismo? Falar da dualidade, da trindade, é negacionismo? É fanatismo? Não. A verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser esclarecida. Olha uma pergunta aqui essa semana. Irmão Nilson, fomos criados para sermos inimigos de Deus? O que você responderia para esta pessoa? Não. Abraão foi amigo de Deus. Está escrito. Enoque andou com Deus. Se ele andou com Deus, porque ele foi amigo de Deus. Enoque foi levado ao céu para não ver a morte. Nos dias mais difíceis da terra. Dia que os anjos estavam caindo do céu, Enoque subiu ao céu. Amigo de Deus. A palavra fala que ele andou com Deus nos seus dias na terra. Noé andou com Deus, amigo de Deus. Então nós não fomos criados para ser inimigo de Deus. Nós fomos apenas instruídos errado. O conhecimento que chegou até nós foi um conhecimento errado.
Nós fomos doutrinados para sermos, sim, inimigos de Deus. Mas Deus, na sua bondade, deixou a sua palavra, deixou o seu conhecimento, deixou a história para nós se aproximar de Deus, para nós sermos amigos de Deus, sim, nesses dias que nós estamos vivendo. Agradecer ao Criador pela Bíblia que nos sobrou, pela a Torá que nós temos, né? Um livro sagrado de 3.500 anos, entendeu? Tem 3.500 anos a Torá, você entendeu? Então, mas irmão Nilson, mas não tem mais milagre. Nós com um livro de 3.500 anos e nós estudando ele, não é um milagre? No meio de tantas lutas, tantas guerras, Santa Inquisição atrás desse livro para destruir esse livro, para destruir esse povo, mas nós estamos aqui com a Santa Torá em nossas mãos. Isso não é um milagre para vocês? O Criador guardou a sua palavra no meio de tanta hipocrisia, tantos crimes, tantas guerras, tantas santas Inquisição, 600 anos de Santa Inquisição. Quem tinha um livro desse aqui era perseguido e morto, entendeu? Mas o Criador guardou a sua palavra, que a sua palavra chegou até nós. Isso é um milagre que nós vivemos. A permanência de Israel na terra, isso não é um milagre para vocês? É um milagre. Então, é isso. Nós não fomos criados para ser inimigos de Deus. Nós fomos doutrinados para ser inimigos de Deus. Entendeu? É escola, entendeu? É igrejas da Santa Inquisição, entendeu? É falsos conhecimentos, falsos deuses, entendeu? Idolatria, vaidades, mentira, entendeu? Então fomos doutrinados, sim, para sermos inimigos de Deus, mas criados para ser inimigos de Deus, não. Cuidado com as duas bestas, cuidado com a igreja da Santa Inquisição. Olha aqui um ponto importante também essa semana. Se você é inimigo de Israel, se você é amigo do Hamas, você não é bem-vindo nos Estados Unidos. Olha que palavra maravilhosa, entendeu? Então, os Estados Unidos está entrando pelo caminho, está entrando pela porta. Vocês viram que palavra que maravilhosa? Se não for amigo de Israel, se for inimigo do Hamas, não é bem-vindo nos Estados Unidos. Em 24 horas, 2 juízes nos Estados Unidos, juízes militantes, né? O que é juiz militantes? Juiz inimigo dos princípios de Deus, juízes inimigo dos princípios do Criador, juízes militantes. Em 24 horas, 2 juízes foram algemados. E a palavra que foi dita a eles: ninguém está acima da lei. Olha o que está para chegar aqui no Brasil, entendeu? Ninguém está acima da lei. A lei existe e é para todos. Então, fiquei feliz essa semana. Em 2 horas, em 24 horas, 2 juízes militantes, entendeu? Juízes escondendo terrorista dentro dos Estados Unidos. É preso, algemado. Isso é obra do Deus Criador. Então são essas palavras de conhecimento geral e o princípio
do primeiro passo para aquele que conhece o Criador. Qual que é o primeiro passo daquela pessoa que conhece o Criador? O primeiro passo da pessoa que conhece o Criador é invocar o seu nome para a salvação. O seu nome de Israel, não o nome da Santa Inquisição, não. Se você invocar o nome da Santa Inquisição, vai perder a salvação, vai para o julgamento, entendeu? Mas o primeiro passo daquele homem, daquela mulher, daquela criança que conheceu o Criador é invocar o seu nome para a salvação, como está escrito. Vocês viram? A ciência já está falando o quê? Geração Z. Está falando da última geração na Terra. E qual que é o versículo que nós citamos? Acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o primeiro passo daquele que conhece o Criador é invocar o seu nome, é guardar os seus mandamentos, é guardar os seus preceitos, é aprender de Deus, é aprender com Deus, é aprender de Deus, entendeu? Então, essas são a missão dos últimos dias. Fique com esta palavra, cresça na graça e no conhecimento, sabendo que essa geração é a geração Z, a última geração da Terra. E a mensagem para a última geração é: acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.